Olá, bom dia. Aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho de João, começando pelo verso 1. Jesus apareceu primeiro a ela, Maria Madalena, que foi visitar seu túmulo antes dos outros. Provavelmente os discípulos estavam ainda se escondendo para não serem presos. Maria Madalena ficou junto à cruz na hora da morte e não conseguia se afastar de Jesus, que havia transformado sua vida, libertando-a de 7 demônios, como a gente pode ver em Marcos 16:9. O amor a Jesus abre portas para novas surpresas e nos transforma em mensageiros de boas novas. Essa parte é bastante impressionante para mim porque os discípulos estavam enfrentando muito medo por causa da perseguição, que não estava apenas sobre Jesus, que agora havia morrido, mas estava sobre os seguidores de Jesus também, né? Especialmente os discípulos ali. Então eles estavam naturalmente escondidos depois de Jesus ter morrido, mas Maria Madalena, cheia de coragem, ela vai até o túmulo de Jesus. E é nesse cenário que a gente começa o nosso estudo aqui do capítulo 20. Verso 2. Maria pensou nos discípulos líderes, Simão Pedro e o discípulo amado, João, e correu para lhes levar a notícia. É interessante que, aos olhos de Maria, Pedro continuou sendo o líder do grupo, apesar de ter negado Jesus. A notícia de Maria sobre a sepultura aberta criou nos 2 discípulos o mesmo temor que se apossou do coração dela. Alguém havia levado o corpo. Versos 3 e 4. A preocupação levou os 2 discípulos a correr, deixando Maria para trás. A mesma preocupação levou João a correr rapidamente à frente de Pedro, apesar de ambos terem partido à mesma hora. Isso leva a gente a pensar que João deveria ser o mais jovem entre os 2. Versos 6 e 7. Com sua característica ousada, Pedro não parou na entrada para olhar, mas entrou e pôde por isso ver melhor do que João a disposição das vestes no sepulcro. Observou que não estavam todas amontoadas, mas que o lenço que estivera na cabeça estava bem dobrado e colocado num lugar ao lado. Se o corpo fosse removido, seria estranho terem deixado os lençóis e mais estranho ainda que o lenço estivesse tão cuidadosamente arrumado. Estivera sobre a cabeça. Esse verbo se usou como referência ao ato do enrolamento das vestes funerais à volta do corpo de Jesus antes do sepultamento. Talvez signifique que a cabeça passou através do lenço, deixando-o em seu formato circular, ou que Jesus deliberadamente o dobrou antes de deixar a sepultura. Verso 8. Encorajado pela entrada de Pedro, João também entrou, observou a cena e creu que o Senhor ressuscitara. Não se diz o mesmo de Pedro. Então aqui João, assim que ele viu a cena, ele imediatamente creu que Deus havia ressuscitado Jesus. Pedro possivelmente ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Verso 11. Maria Madalena permaneceu no lugar, esperando encontrar alguma pista sobre onde Jesus se encontrava, lutando com a sua dupla tristeza, a morte e o desaparecimento do seu corpo sagrado. Você imagina a situação. Esses discípulos, Maria Madalena, as outras mulheres, caminharam tanto tempo ali de perto com Jesus, eles não tinham nele apenas o Senhor, o Salvador deles,
mas tinham nele também um amigo íntimo, né? Um amigo muito chegado, muito querido, muito amado. Então, além da dor de ter perdido, né, Jesus, de ele ter morrido, aqui eles estavam ainda preocupados com o corpo dele, né, com o que havia acontecido, para onde haviam levado esse corpo. Verso 12. Ela viu algo que os 2 discípulos não viram, 2 anjos. Essa foi a experiência das outras mulheres também. Verso 17. Certamente Jesus queria dizer que ele não subiria agora para seu Pai e que Maria ainda teria oportunidade de vê-lo. Enquanto isso, ele tinha algo para ela fazer. Verso 19. Na quinta-feira à noite, Jesus terminou sua fala, preparando os discípulos para que ficassem em paz durante sua ausência. A paz é a primeira fala para eles depois de ressuscitado. É o maior presente dele para nós nesta terra. Que lindo, né? Jesus, ele aparece ali diante dos discípulos e a primeira coisa que ele diz é: paz seja com vocês. A paz de Deus realmente é o maior presente que a gente recebe de Deus junto da salvação. Verso 21. A primeira paz, essa do verso 29, foi para aquietar os corações, e a segunda foi para prepará-los para uma nova declaração de sua missão. Nada mudou no plano do Mestre para eles. No verso 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Verso 22. Esse termo soprou sobre eles, isso faz lembrar a criação do homem lá em Gênesis 2:7, como anunciando a nova criação, resultando não tanto da inspiração do hálito de Deus, como da recepção do Espírito Santo. E isso não exclui a vinda do Espírito sobre eles no Pentecostes. Aqui, o Espírito foi o equipamento necessário para a tarefa que estava à frente deles, conforme a gente vai ver a seguir. Versos 24 e 25. João conta a ausência de Tomé, mas não a explica. A narrativa dos outros, dizendo que estiveram com Jesus, enfatiza que viram as mãos e o lado feridos do Salvador. Além de querer vê-los, Tomé exigiu tocá-los como condição para crer que Jesus estava vivo. Verso 28. Tendo suas dúvidas completamente removidas, Tomé mostrou-se à altura de uma grandiosa declaração de fé diante do desafio de Jesus: Senhor meu e Deus meu. Ele sabia que se encontrava na presença do próprio Deus. E verso 29 para encerrar: Porque me viste? Nada indica que Tomé tocou no Salvador. A visão foi suficiente, mas o que dizer das multidões que não teriam a oportunidade dessa visão? Uma bênção foi pronunciada sobre aqueles que se aventuram a crer. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,8: Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Deus, ele valoriza a nossa fé. Certamente eu e você, nós nunca vimos Deus face a face, mas a gente mesmo assim crê que Ele existe. A nossa fé é o suficiente para que a gente carregue essa convicção, essa certeza, né, da vida, da realidade da vida de Deus no nosso coração. Então aqui em 1 Pedro diz que mesmo não tendo visto, a gente o ama, e com isso a gente está alcançando o alvo da nossa fé,
que é a salvação da nossa alma. Que lindo, né? Esse capítulo de hoje é muito especial. A gente vê Jesus aí ressuscitando, né, e trazendo esperança onde só havia tristeza e desolação, né, por parte dos discípulos, daqueles que seguiam ele de perto. Então eu espero que você tenha sido edificado. Eu peço perdão até por esse barulho de fundo. Os vizinhos aqui estão em obra e é algo que não dá para controlar. Mas o mais importante é a mensagem, né? E amanhã eu volto com o último estudo desse livro maravilhoso que está chegando ao fim, com o capítulo 21. E eu espero você aqui. Fique com Deus e deixe o seu like para me ajudar a fazer o canal crescer. E também se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. Fique na paz.